Capítulo 191, O Veredicto. Não foi como se Jerome tivesse explodido, foi mais como se ele explodisse liberando uma onda de som extremamente poderosa e debilitante, que provavelmente estava no mesmo nível do rendimento de 2 bombas atômicas. Talvez seja um pouco exagerado, mas no final das contas ele tinha energia suficiente para transformar tudo em pó por quilômetros. Ou esse teria sido o cenário de qualquer maneira se Cole não fosse o único adequado para lidar com Jerome. O que era o espaço? Dependendo de para quem você perguntasse, haveria descrições variadas, mas o espaço sideral era um vácuo, havia ausência de som, ar vital, etc. O que existe, porém, é a gravidade, e embora a maior parte do espaço, se não todo, tenha uma ausência de gravidade, certos locais como estrelas e corpos planetários deram gravidade própria. Mas, no final das contas, o domínio de Cole sobre sua habilidade, gravidade, foi ao ponto em que ele poderia comandar a ausência dela, essencialmente criando um vácuo onde não há som ou ar. Em um movimento que seria pura genialidade se você perguntasse a Cole um pouco mais adiante no futuro, mas no final das contas inspirando-se no próprio Jerome. Cole criou uma cúpula de espaço ao redor de Jerome. Um vácuo sem gravidade, mesmo ele não tendo tanta certeza de como tinha feito isso, tudo o que ele fez foi usar a gravidade para criar um espaço isolado ao redor de Jerome e fazer com que dentro desse espaço isolado houvesse uma completa ausência de gravidade, efetivamente 0G, mas sem absolutamente nenhum ar, nada existia ali, nada absoluto, nem mesmo oxigênio. A explosão de som que saiu do corpo de Jerome não poderia viajar para lugar nenhum, com a ausência das ondas necessárias para viajar, a explosão de som que ele lançou foi limitada apenas à área ao redor de seu corpo, tornando-a ainda mais devastadora, pois o corpo de Jerome foi completamente dilacerado, ou melhor, usar a palavra forma separada foi um pouco bom demais, já que ele foi quase total e completamente vaporizado até o nível molecular. Nem mesmo o sangue foi deixado para trás quando Cole soltou a cúpula e virou a cabeça para olhar para Caspian, o Senhor das Sombras. Sim, parece um nome que combinaria com o bastardo. Houve um portal de sombra aberto para permitir que ele e a mãe de Irma passassem, provavelmente uma maneira de eles se salvarem da tentativa kamikaze de Jerome. Mas eles demoraram o suficiente para ver o que Cole havia conseguido, mesmo quando estava preso pelos tentáculos sombrios de Caspian. Pelo resultado de tudo o que acabara de acontecer, a mãe de Irma parecia estar tendo algum tipo de colapso mental, mas Cole a ignorou. Se não fosse pelo fato de ele não querer o constrangimento de enfrentar Irma depois de tê-la matado, Cole a teria matado primeiro, ela era a mais chata de todos eles. De qualquer forma, o choque de Cole parar um ataque do qual até eles tiveram que fugir foi uma vantagem para Cole, já que o Lorde das Sombras Caspian ainda não havia feito nenhum movimento, mesmo com seus tentáculos ainda mantendo Cole preso. E então, com apenas um empurrão mental, Black Malakai respondeu ao chamado do mestre, mudando sua forma para uma lança enquanto voava pelo ar para atravessar o Cáspio. O homem desapareceu na fumaça escura, seu portal treme desaparecendo quando ele apareceu em outro local, olhando para Cole. Infelizmente para ele, seu teletransporte enfraqueceu seu domínio sobre Cole o suficiente para que Cole usasse a força bruta para escapar dele. Black Malakai assobiou no ar com sua lança enquanto Cole usava a mão direita para agarrá-la, enquanto usava a esquerda para invocar a lança da vida e do verde. O maldito precisava de um novo nome de você perguntar a ele, ou não era Metu alguma coisa? Cole verificaria isso mais tarde, mas agora ele tinha uma promessa a cumprir enquanto decolava do chão, seu salto criando uma cratera enquanto corria em direção a Caspian, que prontamente desapareceu no ar. Mas Cole estava preparado quando bateu na parede e ao mesmo tempo saltou dela para colidir com Caspian, que reapareceu no ar. O homem tinha um par de espanadores que ele usou para interceptar a forma cortante de ambas as lanças, usando as ranhuras nas juntas para interceptar as lâminas e redirecioná-las para cima, fazendo com que Cole se estendesse demais. Os nós dos dedos foram cortados nas pontas enquanto ele golpeava o estômago de Cole na esperança de eviscerá-lo e derramar suas entranhas para fora.
Mas Cole levantou o joelho direito e bateu as mãos que se aproximavam para cima enquanto usava aquele impulso no ar para girar e desferir 2 fortes golpes no peito de Caspian que jogaram o homem para trás. Dança das sombras. Cole desapareceu e reapareceu no chão, bem ao lado da mãe de Irma que estava resmungando e tentando pegar seu canhão de raios e voltar à luta. Cole não fez cerimônia quando uma de suas mãos segurou o cano do canhão enquanto seus olhos se arregalaram, enquanto a outra agarrou a parte de trás de sua cabeça e bateu no canhão que ela ainda segurava. E ele não fez isso uma vez, nem 2 ou 3 vezes, mas 4 vezes inteiras até ter certeza de que o nariz e o rosto dela estavam devidamente quebrados antes de jogá-la gritando, mas chorando, no chão. Cole colocou ambas as armas em seu inventário enquanto se recostava, dobrando os joelhos enquanto seu corpo parecia desafiar a gravidade e o trio de tentáculos de sombra que vinham em direção ao seu rosto. Sua forma desapareceu com o uso de fade enquanto ele espalhava vértigo por toda a sala, empurrando o limite da habilidade de alvo único para transformá-la em uma ampla área de efeito. Não foi tão poderoso, mas a sombra na borda do tremor dos dentes foi suficiente para mostrar a Cole qual sombra Caspian havia recuado para se esconder dele, já que Cole não foi capaz de encontrar o homem após a última troca. Explosão do caos. Encontrou-o exatamente onde deveria estar quando Caspian foi cuspido através de um portal de sombra que se abriu a poucos metros de distância dele. Gravidade girou no lugar para servir de escudo para todos os ataques amplos que ele estava lançando em direção a Cole. O ataque violento não diminuiu nem um pouco a velocidade de Cole, pois de repente Caspian tropeçou e tossiu um bocado de substância preta semelhante a alcatrão. Logo depois veio uma mensagem do sistema. Chaos Cars in Effect. Cole sorriu, ele tinha quase esquecido completamente sobre sua nova habilidade enquanto aumentava sua velocidade em direção a Caspian. Ele começou a fazer plataformas de gravidade, que usou para passar por cima da cabeça de Caspian, torcendo seu corpo no ar como um ginasta ao pousar atrás do homem. Cole rapidamente envolveu um anel de gravidade em volta de seus pés, que ele direcionou para arrastá-lo rapidamente pelo chão como se estivesse deslizando ao passar entre as pernas abertas de Caspian. As garras de Cole brilharam enquanto subiam rapidamente, literalmente pegando um par de bolas e a própria genitália do homem. Diga o que quiser sobre Cole, mas isso era certo. Ele é um homem de palavra. Arg hhhhh. Ah, não, arg hhhhh. Foi muito engraçado que quem estava gritando não fosse a pessoa ferida, mas sim a mãe de Irma. E enquanto Cole segurava o pedaço de carne ensanguentado em sua mão, bem a tempo de Irma e seu pai voltarem para a sala, Cole não pôde evitar uma gargalhada enquanto Caspian permanecia imóvel, choramingando enquanto seus olhos piscavam a cada momento, caminho, enquanto suas mãos ensanguentadas seguravam a região da virilha, agora faltando o essencial que o tornava digno de nota. Ele provavelmente estava em choque, e a perda de sangue provavelmente o mataria em breve e lentamente também. Cole encolheu os ombros e deu uma olhada nos órgãos genitais em suas mãos. Ok, isso é simplesmente nojento, quero dizer, enorme, realmente enorme. Eu me pergunto como tudo isso pode caber nela. Ela é uma mulher tão pequena. Mas o que há com o piercing do príncipe Albert? Eu provavelmente teria pesadelos por dias, mas, por outro lado, acho que podemos concordar que você tem um pau bom o suficiente para justificar que uma mulher traia o marido e abandone a família que ela construiu meticulosamente ao longo dos anos. Pau. Irma e seu pai ficaram surpresos e sem palavras, não havia nada que pudessem dizer sobre a situação e a cena diante deles. Cole, por outro lado, jogou o órgão em ruínas na direção da mãe de Irma, apreciando o som que fez ao dar um tapa no rosto dela. Então ele se virou para a dupla pai e filha e disse a eles: Eu acredito que isso conclui o processo de julgamento, vou deixar você lidar com a bagunça restante. Embora você deva se apressar e me encontrar lá em cima, temos zumbis chegando, e eu, pelo menos, não quero ficar no subsolo em um lugar sem saída quando eles chegarem aqui. Mas será divertido, acho que seria como aquele filme muito antigo.
Foi Rise ou Night of the Evil Dead, isso realmente vai acontecer. Seja divertido. Fim do capítulo. Capítulo 192, Por que viver sua vida? Toda a base estava em desordem. A essa altura Cole calculou que a notícia de uma horda de zumbis se aproximando teria se espalhado por todo o santuário. Ele também tinha que admitir que santuário era um nome muito mais bonito do que solidão, mas não havia razão para que houvesse uma competição entre os dois. Pelo menos não dentro de sua cabeça. Cole voltou para o hangar e saiu. Se houvesse uma onda a ser enfrentada, seria diretamente na entrada de onde viriam as hordas. Mas mesmo assim ele tinha um momento para si mesmo para pelo menos organizar seus pensamentos. Ele provavelmente ganhou alguma experiência com a luta, mas considerando que não houve ping para indicar novas notificações, ele achou que a experiência era apenas uma gota no oceano em comparação com o que ele precisava para chegar ao próximo nível. Sabe, você luta como um demônio do inferno. Eu nunca vi nada parecido, cara. Cole ergueu uma sobrancelha ao notar Neral parado ao lado dele. O ciborgue, cachorro cibernético, parecia ter uma espécie de expressão melancólica no rosto, embora Cole não tivesse certeza de como isso era possível. O metal que compunha todo o seu corpo era tão expressivo que era como se fosse literalmente pele. Mesmo assim, Cole encolheu os ombros ao dizer ao cachorro: "Não tenho ideia do que você quer dizer com isso, Neral." O cachorro zombou, o som acompanhado por engrenagens girando e girando dentro de seu cérebro e corpo. Pareceu a Cole que Neral havia chegado a algum tipo de iluminação, ou talvez vê-lo em uma luta tão destrutiva tivesse provocado um curto-circuito em mais do que algumas tábuas dentro dele. Não importava, Cole considerava o cachorro pelo menos um companheiro. Isso era margem de manobra suficiente para fazer a coisa certa e apenas ouvir o que ele tinha a dizer. A qualquer momento, essa luta pode ter dado errado para você, talvez tenha acontecido mais do que algumas vezes, mas você ainda sempre encontrou uma maneira de sair dessa. O sangue em que você está literalmente banhado. Você continuou sorrindo. Não era como se você não estivesse lutando pela sua vida e pela inclusão, minha vida também junto com a de Irma. Mas a coisa toda foi uma espécie de comédia para você, uma piada de merda. Cada segundo passado no limite foi de prazer abjeto. Você viveu aquele momento em que sua lâmina desliza para dentro do corpo de uma pessoa e para fora dele. O sangue dela é escorregadio e quente em suas mãos. O que você é, ou talvez seja o que você está se tornando. E nesta nossa realidade, não posso deixar de pensar que o caos, especificamente o seu tipo de caos enlouquecido, é o que todos nós precisaríamos se quisermos sobreviver e não ser pisoteado pela porra do sistema como um todo. Mas estou divagando, não sou algum tipo de profeta nem nada, sou apenas um cachorro zumbi que não sabe quando continuar e morrer. E agora seu cérebro frágil é mantido funcional por máquinas. Ainda sinto que 88% da minha biologia é agora uma mistura de metal vivo e nanotecnologia. Merda realmente cara de quando o mundo ainda fazia sentido e civilizações zumbis superpoderosas não viviam nas ruínas de nossas arqueologias que uma vez surgiram, nossas torres de Babel. Não sei sobre os outros aspirantes, Cole, mas sua chegada aqui foi um choque necessário para o sistema e me deu uma segunda chance na vida que nunca pensei ser possível enquanto vasculhava a próxima refeição, ou o próximo humano desavisado que vagaria muito perto daquelas ruínas para seu próprio bem. Mas uma vida é apenas isso, uma vida, e não significa nada se eu não a fizer valer a pena e não viver para alguma coisa. Mas aí reside a questão: para que eu viveria isso? Cole abriu a boca para responder, provavelmente para fazer algum discurso eloquente, mas Neral o interrompeu. Não responda a isso. Já sei o que quero viver, só estou sendo dramático para poder construir o drama necessário até aquele momento. Jesus, pegue uma dica, cara. De qualquer forma, como eu estava dizendo, preciso viver minha vida por alguma coisa, não importa o que seja ou possa ser, contanto que eu siga em frente, continue crescendo da maneira que puder, então isso teria sido uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo que isso signifique ser o cão de caça pessoal de um homem que causa o caos onde quer que vá.
Cole sabia exatamente o que Neral queria dizer, e a oferta era chocante. Ele nem sabia se era possível aceitar o maldito cachorro fora deste chão, mas mesmo assim ele ainda estava surpreso. Neral parecia estar tendo algum tipo de crise de meia-idade e a melhor decisão que o cachorro poderia tomar era segui-lo, seguir Cole, um cara que, até este ponto viveu até o apelido de Wordbreaker. Alguém que poderia ou é potencialmente o homem mais perigoso do mundo, acho que nada mais faz sentido no mundo. Você me confunde, cachorro. Você percebe que é mais provável que morra, certo? Permanentemente. Cole disse a Neral quando ele finalmente se virou e olhou para o cachorro, toda sua atenção nele. Eu conheço esse homem, mas eles me chamam de Grande General. Um herói das massas e das crianças, um símbolo de esperança e que está sempre pronto para lutar contra todo o mal que surgir. O mal veio e eu não consegui combatê-lo, sucumbi e me tornei aquilo que deveria lutar. Mas você, eu não acho que você nunca foi bom, você tem sido mal desde o início, eu acho, tudo o que importava era o seu próprio poder, o caminho que você usou para consegui-lo foi aquele que você forjou para si mesmo e você não se importava se você pisoteasse as pessoas no processo. Mas, você nunca deixa uma mancha em sua consciência. Você salva mesmo quando não quer, e condena apenas quando é absolutamente necessário e é absolutamente necessário. Você é um tirano, mas um bom líder. Mesmo que a morte seja tudo o que me espera no final deste caminho, se eu não te seguir, então esse seria o pior erro cometido desde o nascimento do maldito universo. Então acho que a questão agora é se você me aceitará. Animal de estimação, companheiro classificado como prata ofereceu um vínculo mestre-servo. Aceite S.N. Cole pensou em dizer não. Foi nesse ponto que ele percebeu que havia crescido. Gostava dos caninos, mas, em última análise, este era um meio de crescimento. Ele sabia que Neral não estava fazendo as escolhas levianamente, e Cole podia apreciar a coragem necessária para tomar tal decisão, seja menos homem se ele não fez isso por Neral. Forma de vida morta-viva biomecânica. Neral, o grande general, se tornou seu animal de estimação devido a ser uma forma de vida mais evoluída. Você não pode receber estatísticas de seu animal de estimação, no entanto, seu animal de estimação recebeu mais 580 em todas as estatísticas em conjunto com o seu nível. Nome: menor que Neral, maior que título, menor que o grande general, maior que nível, menor que 39.390.000, maior que classificação, menor que prata, maior que força, SVI 580.900 avos, controle, SI 580.300 avos, agilidade, SIX 580.000 avos, Psi, SV 580.600 avos. Habilidades ativas, STR, menor que Lockjaw, maior que menor que Bionic Tackle, maior que Control, menor que Hack, maior que menor que EMP ou maior que Agi, menor que Boost Chase, maior que menor que Bionic Charge, maior que Psi, menor que Mind Meld, maior que menor que Telekinesis, maior que. Habilidades passivas, STR, menor que a sua estatura, maior que Control, menor que Tecnopata, maior que menor que sentido de radar, maior que Agi, menor que coração do motor, maior que Psi, menor que infecção, maior que menor que fome, maior que menor que morto-vivo, maior que partes, menor que motor estelar, S, I 0/5, maior que menor que vivo exterior de metal, SV 0/8, maior que menor que Aegean Diamond Frame, SI 0/4, maior que menor que Psi-Bonded Nanite Colony, SV 0/10. Cole ficou perplexo, ele não tinha ideia do que a maioria das coisas que Neral foi inventado eram, mas aquelas que ele conseguia reconhecer eram suficientes para deixá-lo sem palavras. Este maldito cachorro custou mais do que toda a propriedade de sua família na Terra. Caramba, o preço combinado da propriedade só seria capaz de pagar um quarto do que esse maldito Deus era feito. Cole engoliu em seco, talvez ele tenha tido um pouco mais de sorte. Ele gostaria de admitir. Então, o que você acha? Parece que eu sou legal, certo? Então, quando eu disse para você me temer e me respeitar, eu não estava mentindo.
Cole bufou, mas este foi um ganho muito bem-vindo, e talvez ser pioneira em novos andares não seria tão difícil agora que ele tem alguma aparência de companheiro. Ok, talvez ele apenas admitisse que tinha um companheiro completo e confiável. Então, qual é o nosso próximo passo, chefe? Eu realmente não sei como essa coisa de aspirante funciona para vocês, mas acho que nossa próxima aventura seria divertida, certo? Neral perguntou enquanto literalmente se levantava nas patas traseiras e começava a trabalhar como um ser humano, atraindo mais do que uma boa quantidade de olhares lançados em sua direção. Cole riu enquanto ele respondidas. Bem, primeiro temos que fazer um inventário. Eu tenho um canhão de raios e escudos de nanites para reivindicar e examinar totalmente. E acima de tudo, quero saber finalmente por que toda a agitação sobre esta lança e ver se talvez ela seria capaz de nos dar uma vantagem. Porque, gostemos ou não, meu amigo, a morte está chegando. Fim do capítulo. Capítulo 193, a oferta. Arma, a lança da vida e do verde. Matusalém, tipo, lança, nível 1, classificação, prata, gênero, crescimento. Atributos, natureza, terra, efeitos, mais 4-5% para todos os ataques utilizando a lança, menor que Bramble Drenar, maior que a cada 3 golpes sucessivos. Todas as habilidades custam energia para serem usadas. Habilidades, menor que Cascata de Raiz, maior que menor que Ponto Verde, maior que menor que Longevidade e Spearmanship, maior que menor que Nature Mastery, maior que. À primeira vista, esta lança não tinha muita diferença do Black Malakai, no entanto, era de nível inferior e ainda era capaz de igualar o poder que Black Malakai tinha sido capaz de exercer. E não apenas isso, durante quase 100 anos, a maldita lança foi responsável por manter as pessoas do santuário e a civilização Dremonai seguras, e naquele momento Cole tinha certeza de que ela tinha uma escala de poder muito menor. Mas esta lança foi responsável por construir, ou melhor, criar as tocas, túneis e pontes que se interligavam com o edifício desabado lateralmente que compunha a ponte que separava o resto da humanidade da destruição completa e absoluta. Esta lança era única e talvez tenha permitido a Cole saber que ele poderia não estar usando Black Malakai em todo o seu potencial. Mas seja como for, esta lança agora era dele e cabia a ele descobrir o que fazer e como fazer para evitar que todos fossem despedaçados. Foi no meio desse pensamento que Irma e seu pai o encontraram, ambos vestidos com armaduras de combate semelhantes às que Cole tinha visto dos guardas. Seu pai agora ostentava um braço biônico exatamente onde o original estava faltando. Naquele momento isso deixou Cole um pouco preocupado, bem, não preocupado. Não se passou nenhuma hora, mas o homem já tinha um substituto que estava funcionando muito bem, sem sequer um indício de problema. Cole podia até ver que o metal simulava seu braço real até os pelos individuais de seu corpo. Braços, é claro que ainda eram prata brilhante com ranhuras, entalhes e destaques que brilhavam em um vermelho fosco, mas no final das contas esse cara faz todo garoto sonhar em ser um guerreiro meio biônico ou algo assim. Cole queria essa tecnologia. Aspirante Cole, não posso começar a agradecer-lhe pela ajuda que prestou a minha filha e a mim, pelo encerramento que você também deu a esta família e pela erradicação do mal que tem se alastrado em nossa civilização. Estou grato. Se houver alguma coisa que você queira, contanto que esteja ao nosso alcance, eu entregarei a seus pés, mesmo que seja uma vida inteira de servidão. Estou pronto e disposto a dar, nada que você possa pedir é demais. Cole pôde ver Irma enrijecer enquanto seu pai fazia todas essas promessas. Cole imaginou que ela provavelmente pensou que ele pediria algo realmente extravagante. E talvez ele fizesse isso, mas ele não iria sangrá-los até secar, muito. Mesmo assim, ele balançou a cabeça enquanto sorria primeiro e depois apontava diretamente para Irma. Eu só preciso de 2 coisas de vocês. Em primeiro lugar, uma quantia de 5 milhões de ouro, não me importa como vocês conseguem. E, finalmente, quero que a tecnologia médica biomecânica que todos vocês tenham acesso substitua membros e órgãos por outros biomecânicos funcionais que, francamente, são estupidamente insanos no que podem fazer.
deixe-me saber que sua civilização dominou isso a tal ponto que você nem dá a mínima para dar isso a um cachorro e transformá-lo em uma bomba nuclear em miniatura. Preciso dos projetos, dos métodos, das informações necessárias para estudar os procedimentos. Uma forma de obter os materiais necessários e, se possível, o conhecimento prático de todos os especialistas responsáveis pelo procedimento. É exatamente isso que preciso de vocês, pois duvido que vocês possam me pagar. Na próxima parte desta dança, posso sentir todos os pelos do meu corpo se arrepiando em resposta ao perigo que está vindo em nossa direção. Então me dê isso e podemos ficar empatados. Irma gaguejou indignada, totalmente sem palavras enquanto apontava para Cole, sem ser capaz de dizer nada. Ela bufou quando seu pai se virou para olhar para ela, com a sobrancelha levantada, criado em advertência, como se quisesse castigar sua filha por seu desrespeito, mas Irma era uma coisinha impetuosa. Cole sabia que não havia nenhuma maneira no inferno de ela ficar parada e deixar Cole exigir algo tão ridículo deles. De certa forma, Cole sabia que ele estava pedindo muito. Mas ele não era um bom samaritano, ou eles lhe davam o que ele pede, ou ele iria perder algumas ondas antes de voltar para o quarto andar. Isso representa um aumento de 1000% em relação ao que você pagou por transporte e proteção. Você está fazendo isso para se vingar de mim por pegar seu dinheiro direito. Porra, eu nem gastei ou compartilhei entre os membros do meu grupo. Eu posso devolver para você. Você não precisa nos sangrar até secar. Irma, fique quieta, criança, os adultos estão conversando. Seu pai a interrompeu, enviando um olhar fulminante em sua direção enquanto Cole inclinava a cabeça para o lado em confusão. Só para esclarecer, ele teve que perguntar, porque parece que a senhora estava mais preocupada com o enorme soma de dinheiro, em vez do fato de que Cole estava pedindo para melhorar a tecnologia da civilização. Ele realmente precisava deles para esclarecer as coisas, mas antes que pudesse perguntar, ele obteve sua resposta. A biotecnologia que você está pedindo não é nada. Os métodos, o conhecimento e os cristais de desova necessários para o cultivo e a colheita dos recursos necessários não são algo que nos tiraria o suor das costas, que fora do nosso mundo, daqueles que tiveram a sorte de passar pela tempestade solar e pelos vários buracos negros que cercam o nosso planeta. Essa tecnologia é absolutamente rara, se não quase impossível de encontrar, especialmente os recursos de que necessita. Tanto disso, que é quase doentio olhar. No entanto, esta também é uma informação que guardamos o ciúme e só permitimos que alguns poucos selecionados, na verdade, apenas 5 pessoas em todo o mundo ou pelo menos dentro do santuário conheçam os verdadeiros métodos para isso. 3 delas você mandou para o túmulo de uma maneira bastante horrível, a 4ª está agora trancada em um lugar tão escuro que ela nunca veria um pingo de luz pelo resto de sua vida natural. Só eu tenho o conhecimento e, como gesto de boa vontade e gratidão, vou entregá-lo a você agora mesmo. No entanto, esse dinheiro é demais e não é algo que eu possa reunir. Portanto, darei a você 3 milhões de ouro e uma série de outros projetos que poderiam e deveriam ser capazes de ajudá-lo a construir uma força mais poderosa do que o universo já viu. Em troca, você formará um pacto inquebrável com o clã Phoenixborn. Uma aliança, se você quiser, para sempre vir em nosso auxílio quando pedirmos, para nos proteger das tempestades e do mau tempo, e para ficar conosco mesmo contra todo o universo. Cole riu, então balançou a cabeça e disse: nada que você me ofereceu vale minha proteção. Vejo o que você construiu aqui e, embora seja uma maravilha, é uma sucata que está no limite. Sua civilização está prestes a morrer e tudo o que você conquistou aqui virará pó na esteira das hordas que se aproximam. Ondas e mais ondas de mortos-vivos superpoderosos, muitos dos quais podem igualar e até mesmo substituir você em poder. Assim como o pequeno Neral aqui, você está procurando uma saída. Vincular-se a mim como companheiro ou subordinado significa que você sairá da destruição que está vindo em sua direção. E o que você me ofereceu foi tudo o que você tem, menos a coisa mais importante que você tem.
Você pede proteção para o clã Phoenixborn, um clã que no momento posso ver composto apenas por você e sua filha, e talvez aquele tio dela e seus filhos, se ele tiver algum. Egoísmo do líder de um dos últimos santuários da humanidade. Posso respeitar isso, colocando sua família e seus entes queridos em primeiro lugar, mas tudo o que você oferece, provavelmente posso e provavelmente conseguirei de uma forma ou de outra. Eu teria que estar na linha de fogo se você irritasse até mesmo o sistema. Serei a capa e o guarda-chuva para te proteger da chuva, mas a própria chuva ainda me tocaria. Agora você já deve saber que não sou tão magnânimo. Mas você é um homem inteligente, fez parecer que está oferecendo tudo, mas na verdade isso é uma negociação. Você também está tentando ver se consegue enganar meus olhos. Tudo o que você me der, você também terá acesso e poderá crescer onde quer que esteja, sem se preocupar com as consequências de quaisquer ações que você tomar, pois cabe a mim protegê-lo. Então deixe-me fazer uma contraproposta, protegerei seu clã, mas apenas vocês dois. E você dará tudo o que disser, mas lealdade absoluta a mim e a minha linhagem para sempre. Não há um futuro onde você se livre da linhagem de Cole, o Wordbreaker, Knight. Você aumentará seu clã, vocês dois irão. Abra caminho para a próxima geração e construa comigo um legado poderoso que possa resistir aos testes do tempo. Mas você e seu clã Phoenixborn farão isso de joelhos, a meu serviço. Esses são meus termos, você tem uma contraproposta? Fim do capítulo. Capítulo 194, aqui há monstros. Na verdade, não houve contraproposta, pelo menos nenhuma que fosse capaz de resistir ao domínio absoluto da forma como Cole havia feito suas exigências. Irma ficou furiosa, não importa como você olhasse, isso era um acordo com o diabo, havia vantagem sim, mas no final das contas eles abririam mão de sua autonomia por uma chance de sobrevivência. Irma preferiria morrer a ter que viver o resto de sua vida em dívida com os caprichos de alguém com um coração tão sombrio quanto Cole. Mas para o pai dela era uma questão totalmente diferente, o homem viveu muito tempo neste mundo para não saber qual era realmente a realidade da vida. Crença, moral, orgulho, um código. Nenhuma dessas coisas realmente significava nada se você não estivesse vivo. Nenhuma dessas coisas realmente significava nada se você não tivesse o poder de pagar por tal modo de vida, porque a bondade, o orgulho, a moral e a porra de um código são um luxo concedido apenas aos poderosos e aos tolos. Não havia nada de tolo nele, mas ao mesmo tempo ele não era tão ingênuo a ponto de não poder fazer suas próprias exigências se esse fosse o nível de degradação a que ele e sua família teriam que chegar. Toda a minha família, todos eles, nenhuma única pessoa a menos. Cada um do clã Phoenixborn fará parte deste acordo. Você pode ser poderoso o suficiente para me matar, embora à primeira vista seja bastante óbvio que eu sou mais forte que você, mas sua experiência e perda expansiva de habilidades fazem de você a pessoa mais perigosa que já conheci em minha vida, mesmo a horda de mortos-vivos que se aproxima não me assusta tanto quanto você, um trunfo, poderoso, pois você teria acesso imediato a tropas que não podem morrer, e cada vez que morremos voltamos muito mais fortes para isso. Somos mercenários e milícias treinados, com treinamento suficiente para até treinar força para você que nunca foi vista ou que jamais será vista, mas, fora isso, não somos apenas soldados, somos médicos e engenheiros do mais alto nível. O que podemos oferecer é tal que, mesmo que você acabe, esse nível de poder, você ainda nunca será capaz de acessar. Não podemos apenas torná-lo forte, podemos torná-lo intocável. O que podemos oferecer, podemos construir e melhorar, dando-lhes acesso a uma tecnologia que este mundo e o seu nunca viram antes ou serão capazes de ver, a menos que seja manejada pelos membros da sua própria família. Então você pega todos os membros da nossa família, e nós nos tornamos mais do que apenas seus subordinados, nos tornamos um dos seus. Uma parte desta família que você está construindo, por favor. Estou desesperado. Apesar de toda a bravata por trás das palavras que você acabou de dizer, você ainda acaba tentando apelar para a bondade que há em mim.
Isso não é um pouco ingênuo? Depois de todas as grandes esperanças que tive sobre ele, você não tem tempo para besteiras. Cole disse ao pai de Irma rindo no processo. O homem sorriu enquanto balançava a cabeça. Na verdade, não há nada nisso. Posso ser um pouco ingênuo, mas tenho olho para coisas como essa. Por mais esquivo que você seja, você tem equilíbrio, sabe quando usar a compaixão e tem um senso de dever e gratidão. Você não precisava se esforçar para matar o mestre do portão Dremonai por minha filha, você poderia simplesmente tê-la deixado pagar o imposto de 60% que ele pediu e não teria absolutamente nenhum suor nas suas costas. Ponto. Por causa da experiência pela qual vocês dois passaram, lutar para sobreviver criou um vínculo entre vocês dois. Um vínculo que você deseja honrar além de toda e qualquer dúvida razoável, é claro, sendo o estrategista que sou, espero que esse vínculo acabaria comigo ganhando alguns netos para vocês dois, mas você parece um homem que não se importa com mulheres, ou já tem um no coração pela maneira como você se move e age, então há uma natureza melhor em você do que eu. Estou apelando, acredito que uma parte de você entenderá a situação de um homem que deseja manter sua família segura. Cole encolheu os ombros ao dizer: família é superestimada, você receberá uma adaga nas costas quando menos esperar. Caramba, você nem espera e receberá uma adaga nas costas por apenas existir e ter sucesso e se tornar poderoso o suficiente para desafiar seus controles sobre você e sua vida, mas o que eu sei, ficar aqui e conversar não está fazendo nada para resolver o problema que está bem diante de nós. Concordo com esses termos, serão meus subordinados tanto quanto você será minha família e meus aliados. Contanto que você não planeje minar a mim e aos meus, e dê tudo o que você tem para qualquer causa que eu seguir, honrarei esse pacto por toda a eternidade, assim como meus filhos e filhas, e seus filhos e filhas depois deles, e assim por diante, até que o último descendente de minha linhagem abrace o esquecimento. Enquanto falava, Cole sentiu-se compelido a agir enquanto puxava Black Malakai e cortava o próprio pulso e a palma da mão. Ele estendeu a lâmina para o pai de Irma enquanto o homem repetia o mesmo movimento, sem ter certeza se poderia rejeitá-la depois de Cole ter feito isso com indiferença. Cole estendeu as mãos e apertou a mão do patriarca do clã Phoenixborn, então ele juntou os dedos para que seus pulsos cortados se encontrassem enquanto o sangue começava a escorrer, rapidamente formando um enorme círculo mágico. Um juramento foi feito livremente e um juramento foi feito livremente. Seus limites serão mantidos pelo sistema e por toda a realidade até o fim dos tempos. Você se tornou um vínculo de sangue com uma raça de fênix humanoides. Efeito oculto do progenitor Raen ativado. Todos os membros do clã Phoenixborn experimentaram uma mudança racial e uma atualização de Phoenix humano para Phoenixborn Raen Spawn, Soldier and Lords. Mais 33 para todas as estatísticas. Você deu um passo mais perto da superioridade racial final. Missões raciais desbloqueadas prematuramente. Racial Quest I. Tenha pelo menos 100 membros da sua raça menor que 77 100avos maior que. Recompensas. Mais um 000 para todas as estatísticas. Mais um Gold Rank Prison of the Rain Reis. Bem, isso me deu alguns benefícios inesperados e estou claro que vocês também conseguiram. O que eu diria a vocês é que tudo o que vocês eram antes não é nada comparado ao que vocês acabaram de se tornar. E eu não sabia que era possível que houvesse uma mudança como esta, mas mesmo assim temos que fazer planos. O que você tem em mente para lidar com as hordas? As cabeças de Irma e de seu pai estavam inclinadas enquanto Cole falava com eles. Foi uma reação involuntária da parte deles, eles não puderam deixar de reagir dessa forma quando estavam literalmente diante do antepassado, o progenitor do que acabaram de se tornar. Além do novo acesso a uma versão irrestrita do sistema, e da possibilidade de voltar agora para um local que o progenitor designou como casa. Estar perto dele os fortaleceu, quase como se estivessem em uma viagem de drogas. Nenhum dos três notou que a cor da pele de cada um deles havia mudado. Embora a mudança não tenha sido tão prevalente quanto a de Cole, a pele era preta como a noite, com tatuagens em forma de redemoinho por toda parte.
Irma e seu pai assumiram um tom vermelho com redemoinhos semelhantes, a cauda característica que Cole esquece toda vez que tem, e os chifres saindo da testa que Cole também esquece que tem. A pessoa que percebeu foi Neral, e o cão cibernético não pôde deixar de dar alguns passos para trás involuntariamente, com medo. Havia uma aura sendo gerada pelos três, algo havia mudado e Cole não estava ciente disso porque não havia recebido nenhuma outra notificação. Mas se ele verificasse a descrição de seu título de progenitor Raen, ele definitivamente teria uma pequena surpresa. Mas, mesmo assim, o cão cibernético ficou paralisado de horror com o que estava sentindo atualmente por parte dos três indivíduos. Se Cole era aterrorizante antes, agora ele era semelhante ao termo olhar para o abismo e fazer com que ele olhasse de volta para você. Cole se virou para olhar para Irma e seu pai surpresos com as mudanças, mas não conseguiu evitar de sorrir quando eles levantaram a cabeça de seus cômodos, com sorrisos que mostravam presas e olhos. Seus olhos. Era tão ardente dourado e vermelho como ele era, mas monstros acabaram de nascer. Fim do capítulo. Capítulo 195, Conversa na internet. O mundo estava enlouquecendo, mas não era apenas o mundo, a cultura pop não teve nada significativo para cravar os dentes durante anos e agora. O maldito World Breaker Night de Cole, no espaço de apenas um mês e meio, quebrou a internet com suas aventuras, seu talento e o fato de que ninguém sabia que a palavra precisava desesperadamente de um choque severo para os estereótipos de um escolhido herói. O estúdio responsável por contar sua história estava praticamente fora de controle. O editor e o diretor estavam fora do mundo e cada filmagem foi tratada diretamente pela própria Sierra Corp. Se isso por si só não mostrasse o quão importante Cole era para a empresa, nada mais o faria. Um fandom surgiu, entusiastas de jogadores que passavam horas analisando suas habilidades, seus títulos, suas estatísticas e prevendo exatamente a que nível seu crescimento o levaria. Era ainda mais prevalente agora que a maior parte do universo sabia que havia uma nova ordem mundial chegando. Houve pânico generalizado e alguns governos estiveram à beira do colapso quando os tumultos eclodiram, e muitas outras pessoas esconderam-se nos seus bunkers. Mas, em última análise, tal como o coronavírus causou estragos há algumas centenas de anos, eventualmente as pessoas encontraram uma forma de viver com o medo e a preocupação e todos ganharam um pouco de esperança. Muitos argumentariam que Cole era um vilão, na verdade, ele era tão popular que muitas agências de aplicação da lei estavam pensando em prendê-lo ou não. Ele era visto como um renegado perigoso que pode desestabilizar a sociedade com a quantidade de poder que tinha, e ele poderia muito bem. Mas ele era uma figura polarizadora, pois muitos o viam como um choque necessário para o sistema. As brigas explodiram nas ruas, online e até mesmo nos jogos e no próprio Titan Rising Online sobre qual papel Cole estava desempenhando exatamente e se ele realmente era uma vantagem ou desvantagem para a humanidade. E enquanto tudo isso acontecia, Cole não tinha absolutamente nenhuma ideia de que sua popularidade disparou da maneira que aconteceu. Em última análise, inúmeras estações de notícias e órgãos governamentais têm tentado entrar em contato com o homem, e nenhum deles teve sucesso até hoje. Mas se eles não tivessem entrado em contato com ele, caramba, Cole não tinha ideia de que havia uma entrevista acontecendo em seu nome, mas mesmo que o fizesse, ele teria tentado de todo o coração fazer qualquer coisa ao seu alcance para conseguir, fora disso. Foi por isso que Teila decidiu transmitir uma entrevista entre ela e o fandom de Cole. As pessoas poderiam ver seu rosto e ela responderia perguntas dos comentários, etc. Teila não queria fazer isso, ela não sentia que precisava intervir para garantir que a fama recentemente adquirida de Cole fosse mantida. Mas ela também passou mais do que seu tempo suficiente acompanhando as aventuras dele, então ela sabia com certeza que ele estava sempre ocupado até o pescoço com um problema após o outro, e todos eles tinham a ver com mulheres. Ela não pôde evitar, porém, o lápis que ela tinha em mãos quebrou, quando uma onda quase imperceptível de energia voou de seu corpo e transformou o pedaço restante dele em pó e lascas de madeira. Merda!
Ela praguejou em voz alta, sua mudança até agora não foi só arco-íris e luz do sol, falando francamente, foi um pouco difícil para ela se acostumar com suas habilidades e dominá-las. E quase sempre eles geralmente reagiam ao seu humor, o que era ainda pior era o fato de ela não ter ideia do que estava fazendo ou melhor, do que seu poder fazia. Era em momentos como esse que ela precisava de Cole por perto, mas como sempre ele estava bancando o anti-herói, ela sentia falta dele. Não que ela admitisse isso para alguém, pois preferia morrer a fazê-lo, mas agora, neste momento, ela sentia falta dele. Havia uma conexão entre os dois que não existia antes. E embora ainda estivesse zangada com ele, não podia negar o facto de se sentir segura na sua presença e, ao mesmo tempo, sentir-se compelida a protegê-lo da sua própria ingenuidade e dos perigos do mundo. Teila suspirou, ela não sabia se era só ela, mas sinceramente ela estava enlouquecendo. As coisas têm sido muito diferentes desde que ela mudado. Ela sentiu coisas demais. É claro que o espectro de emoções pelas quais ela estava sendo agredida geralmente acabava sendo raiva e irritabilidade, mas no final das contas também havia saudade, o que era estúpido, já que o idiota estava conectado a não mais de 3 metros de distância dela. Ela também estava mais aberta e ousada ao ponto de dominar. Teila sentia que estava se tornando a mulher que sempre quis ser, mas ainda bem que aquela mulher ainda queria rasgar as roupas de Cole em pedaços e apreciar o corpo divino núbio de herança asiática, ela realmente precisava de ajuda. Ela mudou sua atenção para a tela à sua frente, a transmissão ainda não havia começado, então ela teve alguns momentos para olhar os vários fóruns que surgiram em relação a Cole. Algumas das coisas que ela viu lhe deram dor de cabeça, ela teve que lutar ativamente contra um arrepio, pois falando francamente você pode encontrar qualquer quantidade de besteira na internet. Contanto que você soubesse para onde estava olhando. Menor que Rambibambi 838.383, há uma conspiração em andamento, eu lhe digo. Todos vocês, idiotas, acreditando nas bobagens que são Cole Knight. Prestem atenção aos meus avisos, irmãos. Esse homem é o anticristo. Aí está o fim dos tempos e ele está te doutrinando, não te dando esperança. Inscreva-se no meu canal para entender a fundo os sinais que ele mostrou. Maior que, menor que Great Mendong, Eka, mais um desses idiotas. Mas mesmo assim, e se ele for o anticristo, em breve haverá um inferno na Terra quando esse sistema chegar aqui e em vez de você estar preparado, focado e aprendendo suas teorias da conspiração como um velho bêbado em um bar. Você me dá nojo. Maior que, menor que o Pailover 69, URG, porque vocês têm que ser tão sérios sobre tudo, devemos primeiro apreciar sua beleza. Mas além disso vocês assistiram ao último episódio. Você viu todas aquelas merdas com os zumbis superpoderosos. E aquele gigante devorador de mundos, vermes, abominação do abismo, que ele matou. Meu Deus, eu coloquei creme na minha calcinha. O que eu não faria para passar uma noite com um homem tão gostoso? Maior que, menor que Xaxingmula, mas você é um cara. Maior que, menor que o Pailover 69, então. Maior que, menor que Morgan Freeman DIIUVII, meu Deus, estou tão traumatizada agora. Maior que, Rhea mal conseguia evitar se contorcer de aborrecimento com o que estava lendo, ela sempre soube que o mundo da informação estava fodido em todos os tipos de maneiras. Ela simplesmente nunca soube o quanto, ou talvez ela sempre soubesse o quão fodido era. Mas ela não tinha o espectro emocional necessário para realmente compreender ou apreciar o quão degradado era. Mas mesmo assim o momento da entrevista já estava próximo à medida que o fluxo aumentava. Seu entrevistador foi um famoso blogueiros da Uninet. E também proprietária de um pequeno conglomerado, ela construiu sua reputação e seu império do zero. E mesmo que não fosse tão grande quanto outras grandes agências de notícias ou canais de entretenimento, a Xion TV está no coração de muitos fãs há muitos anos. Mas, no final das contas, o que era ainda melhor nisso era o fato de que a IT era propriedade do próprio primo de Teila, e muito mais do que isso, há apenas algumas horas,
Teila conseguiu comprar uma participação de 35% na empresa, tornando-a uma proprietário parcial da maldita coisa. Então talvez a entrevista não tenha sido tão aleatória como ela inicialmente imaginou. A essa altura, não ter controle sobre as informações que saem do patrimônio de Cole seria uma péssima ideia. Toda essa fama era boa para os negócios e quanto mais cedo ela voltasse à Terra e começasse a usá-la, melhor para todos, mas até então cabia a ela garantir que algum nível de influência que Cole ainda tivesse prevalecesse, e felizmente Cole estava fazendo a maior parte disso sozinho, apenas sendo ele mesmo. Era preocupante em todos os aspectos o que o futuro reservava, mas no final das contas ela estava pronta, ela havia feito sua escolha. Desta vez não havia família para pressioná-la e persuadi-la. Nenhuma mãe ou pai se envergonhava de quão quebrada ela estava e achava que a melhor coisa a fazer era usá-la como moeda de troca em uma aliança política. Desta vez ela estava escolhendo ficar ao lado dele, e se isso significava cuidar um pouco do bem-estar dele, que assim fosse, porque pelo menos desta vez a escolha foi dela. Menor que Xion Lien, boa tarde, Lady Teila, como você está hoje? Maior que, estou bem, Xion, estou ótimo. Fim do capítulo. Capítulo 196, a primeira onda I. Cole podia sentir o cheiro dos mortos-vivos muito antes mesmo de poder vê-los. E isso dizia algo sobre o quão intenso era o fedor, porque ele não era o único que podia. Havia um pequeno exército reunido em torno dele, cerca de 200, metade dos quais eram aspirantes, enquanto os outros eram habitantes do quarto andar. Eles seguiram em frente para construir uma barricada que conteria o fluxo dos mortos-vivos, ou pelo menos os desaceleraria enquanto o santuário aumentava suas defesas. Este era um ponto de estrangulamento, eles matariam os mortos-vivos aqui primeiro, mantendo a linha ao máximo que pudessem antes de recuar para outros 3 pontos antes que tudo o que restasse fossem as paredes do próprio santuário. Cole esperava que essas ondas nunca chegassem ao ponto em que todos não tivessem outra escolha senão defender-se das muralhas do santuário. Então, com alguma sorte, eles manteriam a linha aqui e lidariam com as ondas antes que elas tivessem a chance de chegar perto da base em si, mas quando alguma coisa aconteceu do jeito que foi planejado. Não que Cole quisesse azará-los, mas essa era a realidade. E os mortos-vivos neste maldito mundo eram algo diferente de tudo que ele já viu. Mas não quer dizer que ele estava com medo nem nada, diferente de todas as suas lutas anteriores, desta vez ele tinha pessoal e equipamentos para lutar contra as ondas que vinham em sua direção. Além da barricada que tinha cerca de 1,5 metros de altura, 4 enormes canhões ferroviários foram colocados em áreas diferentes, cada um deles avançando para a luta que estava por vir. Cole ficou encarregado dos habitantes e aspirantes, e embora muitos dos habitantes não pudessem entender por que diabos eles tinham que responder a um aspirante, os aspirantes entraram na fila muito rapidamente, para surpresa de Cole. Ele sabia que era um pouco famoso, mas no final das contas não tinha ideia do quão famoso ele era. Equipamentos na forma de poderosos rifles de assalto, capazes de perfurar armaduras reforçadas de Kevlar ou, em alguns casos, uma placa de aço foram distribuídos entre eles, dando a Cole alcance para abater os zumbis antes que eles se aproximassem. E então, de longe, Cole pôde vê-los, suas formas cambaleando na poeira do deserto enquanto a névoa auditiva do calor do sol os atingia. Já passava do meio-dia, o que significa que eles teriam que lidar com a quantidade ridícula de calor por mais algumas horas. Cole não gostou disso, pois eles estariam lidando com os zumbis durante tudo isso. Mesmo assim era hora de uma briga, e também de um discurso, talvez ele pudesse pular essa parte, realmente não era necessário. Alvo à vista, gritou um dos habitantes, enquanto muitas pessoas rapidamente chamavam a atenção. Cole suspirou ao passar pela barricada e começou a andar de uma ponta a outra. O fato de ele ter feito isso foi mais que suficiente para chamar a atenção de todos, pois todos queriam ver o que ele faria, ou o que diria. Cole não estava nervoso, nos últimos tempos em que ele teve que cuidar de algo assim, as palavras simplesmente vieram sozinhas, então ele iria confiar em seu instinto.
Sinto muito pelo calor de hoje, pessoal, está ficando uma verdadeira merda, mas estou divagando. Se o sol é tão impiedoso conosco, imagine como é para a horda que está vindo em nossa direção, mas não importa por que santuário. Seu destino agora está em jogo. Seu grito abrupto foi suficiente para chamar toda a atenção para si mesmo, e talvez Cole não soubesse disso ainda, mas toda a sua roupa era de mística e perigo, fazia as pessoas desconfiarem dele, especialmente aqueles que podiam sentir o poder borbulhando por baixo, sua máscara. Mas também o tornou carismático. Cada passo que ele dava, a maneira como balançava os braços, a maneira como inclinava a cabeça e apontava seus penetrantes orbes dourados para as pessoas à sua frente, cada uma delas pensando que ele estava se dirigindo a elas e qualquer coisa além de absoluta lealdade e atenção a Cole eram um caminho rápido para uma morte prematura, ou uma perda tão grande que eles não seriam capazes de viver consigo mesmos por perdê-la. Ele exalou e flexionou como ninguém jamais tinha visto antes, como um general lendário e uma celebridade da lista em um único pacote. Hoje não importa se vocês são habitantes deste mundo ou aspirantes de outro, a merda está prestes a acontecer e se ninguém estiver pronto para resistir, todos nós vamos ficar fodidos, besteira e expor a realidade da nossa situação para vocês, não parece bom. Sabemos com certeza que temos que lidar com múltiplas ondas, não sabemos quantos Banelings estão em uma única onda e qual o nível de força que eles possuem. Mas olhe para a sua direita e para a sua esquerda, os homens e mulheres que você vê além de você, você pode não vê-los novamente quando isso acabar. Mas muitos de vocês, especialmente aqueles que são cidadãos, estão aqui para proteger algo. Para proteger o lar que lhe proporcionou a chance de crescer, ser feliz e estar seguro. Todos vocês se esforçaram para serem os primeiros no campo de batalha, os primeiros na frente de batalha, e por isso eu os respeito, que eu e meu povo daríamos o máximo que pudéssemos para ajudá-lo a proteger sua casa. Aspirantes. Somos todos jogadores aqui, mas conhecemos a realidade do mundo em que nos encontramos. Isto não é uma piada, vidas estão em jogo e uma civilização inteira irá queimar se não mantivermos a linha aqui. Não vamos nos enganar ou mentir para essas pessoas, não estamos aqui por nobreza, estamos aqui pelo poder, e poder que todos vocês terão. Mas dê esse poder que você busca sentido, pois neste dia seriam feitas músicas. Neste dia, a história lembrará de cada um de vocês como heróis que lutaram pela sobrevivência de uma civilização, não somos heróis. O que fazemos de melhor desde que todo esse evento começou é foder tudo, e sem sombra de dúvida, meus amores, espero que vocês fodam tudo de uma forma colossal para aqueles zumbis. A humanidade tem uma propensão para a destruição que nunca foi vista ou será igualada por qualquer outra raça no universo. Habitante ou aspirante, somos todos humanos aqui, esqueça a figura demoníaca de aparência assustadora na sua frente, o que eu sou, no meu âmago, é humano. Portanto, essas coisas que se esqueceram de como é ser humano devem ser dignas de pena, mas não de misericórdia. Porque é em momentos como este que precisamos lembrar ao mundo. Não. Precisamos lembrar a porra do universo que somos humanos, amamos, odiamos, criamos e destruímos e somos Deus. Somos os melhores monstros em qualquer momento, em qualquer campo de batalha, em qualquer dia. Então pessoal, tentem não se divertir muito, tu armes. Houve uma onda de sorrisos e risadas que percorreu as fileiras. Cole tinha pelo menos iluminado as coisas para eles, e acendeu fogo embaixo de todos eles. Ele uniu os habitantes e os aspirantes através do amor partilhado pela humanidade pela violência, especialmente quando isso é feito em nome de proteger algo em que acreditam, ou no caso dos aspirantes, ganhando mais níveis e poder e ascendendo ao próximo andar. De qualquer forma, Cole rapidamente começou a trabalhar colocando todos eles em formação, criando 3 linhas de atacantes, que alternariam entre si, deixando a frente recuar para trás para se reabastecer e descansar do combate, enquanto a linha atrás ficava mais fresca ou, um pouco descansado iria para a frente para compensar a folga. A primeira fila era composta inteiramente por aspirantes, a segunda era uma mistura e a última era totalmente composta por habitantes.
Cole fez assim porque os aspirantes tiveram um ritmo de recuperação mais rápido do que os habitantes, eles estavam literalmente trapaceando ao trabalhar nas regras do videogame. Além disso, embora muitas pessoas não soubessem disso, eles tinham um trapaceiro na forma de Cole, que poderia absorver energia de um ser e transferi-la para outro. Ele só teve que aproveitar esta oportunidade para aprender como fazer isso em uma escala extremamente grande. Mas sem pressão a luta ainda nem tinha começado. A horda parou quando havia cerca de 30 metros de separação entre eles e o exército de Cole. Se isso não fosse prova de uma inteligência superior, então Cole não sabia o que era. Eles estavam completamente imóveis, deixando escapar um silêncio estranho que abalou todos os presentes. Cole sorriu, isso era uma tática de intimidação, eles quase não conseguiam ver o fim da fila para as hordas à sua frente, mas no final das contas Cole não deu a mínima, ele deu suas ordens. Mirar. Quando alguém da primeira linha levantou seus rifles e apontou para os zumbis, foi apenas essa ação que causou uma onda nas fileiras e uma série de gemidos subiu no ar. Cole convocou seu rifle Rain Ranger de seu inventário e deixou cair um saco de balas no chão ao lado dele, afundando as mãos nele e jogando mais da metade de seu conteúdo em seu inventário para um acesso mais fácil, enquanto deslizava algumas no coldre, sobre o peito, enquanto o cinto da arma tinha mais balas para os revólveres. Havia também um rifle de assalto extra pendurado em suas costas. Foi nesse momento que o primeiro zumbi deu um passo à frente. Tiro espiral. Bang! Asterisco. A bala perfurou o crânio da criatura, explodindo e matando outras 3. O silêncio encheu o campo de batalha enquanto todos rastreavam o tiro até a arma ainda fumegante de Cole. Então, antes que os zumbis pudessem abrir a boca para rugir e atacar, Cole se virou para seus soldados. Fogo à vontade. Então todo o inferno desabou. Fim do capítulo. Capítulo 197. A primeira onda e a primeira linha de zumbis caiu como marionetes que tiveram suas cordas cortadas. Foi uma visão inspiradora, mas foi apenas uma gota em um oceano inteiro de Banelings vindo em sua direção. Tiros cuspiram rapidamente de todos os lados dele, os sons quase ensurdecedores para seus olhos e sua hipersensibilidade. Mas mesmo assim ele absorveu cada segundo e aspecto do campo de batalha enquanto Baneling após Baneling caía sob seu ataque. Eles estavam se saindo muito melhor do que Cole pensava. A distância inicial de 30 metros aumentou rapidamente para 33 metros, e depois para 120, à medida que mais e mais Banelings caíam mais rápido do que conseguiam preencher o espaço vazio. Até agora nenhum deles havia chegado perto o suficiente para utilizar uma habilidade, o que era bom, pois teria sido o fator mais decisivo para esta batalha. Na verdade, no momento em que a luta começou, Cole sabia que havia negligenciado um aspecto de sua defesa que teria que corrigir assim que encontrassem um momento para descansar. A primeira câmara ficou vazia, e no momento em que Cole ouviu isso, ele sabia que não demoraria muito para que os outros também esvaziassem seus pentes de munição. Ele manteve os lábios franzidos enquanto invocava a gravidade na forma de uma lâmina crescente. Ele a comprimiu tanto que houve uma distorção significativa no ar, antes de adicionar sem cerimônia, Chaos Blast, a mistura e depois soltar a lâmina, observando preguiçosamente como a cada pé que ela engolha, ela ficava cada vez mais larga até tinha quase 30 metros de largura. Trocar. Cole gritou para os lutadores, deixando a primeira linha passar para trás, através das lacunas que ele havia feito na formação. A terceira linha passou para a segunda e a onda de tiros continuou novamente no momento em que o ataque de Cole alcançou a linha Baneling e dizimou uma faixa significativa deles. Cole tinha habilidades que eram alimentadas por tantas coisas e tantas vantagens que ele havia perdido a conta, mas uma das mais importantes era seu buff por lutar contra mais de um único inimigo. Ponto. Estatísticas, razão pela qual Cole não estava tão preocupado com essas ondas. Quanto mais deles surgissem, mais poderoso ele se tornaria e esta era a oportunidade certa e perfeita para Cole experimentar suas habilidades e ver o que cada um deles poderia fazer, e ver até onde ele poderia levá-los, e quão adaptável às situações em que ele se encontra.
Para muitos esta foi uma batalha pela sobrevivência, para Cole. Esta foi uma ida à academia. E lá foram eles mais uma vez, a segunda linha tentando ao máximo superar a primeira linha. Mas mesmo assim, Cole ainda enfatizou a todos que todos deveriam continuar confiando na munição e manter toda e qualquer habilidade pessoal para si por enquanto. Seria melhor conservar sua energia para quando eles realmente precisassem, pois qualquer coisa poderia dar errado nesta luta, e uma pessoa entre todos eles, poderia ter a chave para toda a sua sobrevivência, então nenhuma habilidade e habilidade seriam permitidas. Por enquanto, pelo menos. A primeira habilidade que Cole queria prestar atenção foi Vertigem. Foi uma de suas habilidades menos usadas, mas ele teve que admitir que a habilidade foi fundamental para virar a maré de muitas de suas batalhas a seu favor. Os efeitos da habilidade no nível prata foram muito mais violentos, já que a sensação e o sentimento de erro que a habilidade causava agora podiam até ter efeitos muito óbvios na realidade. Mas o que Cole queria testar era o alcance. Em qualquer conflito, sua capacidade de manter seus inimigos à distância e ainda ser capaz de causar danos poderia determinar o resultado final daquela luta nos primeiros segundos, e isso certamente estaria a seu favor. Foi por causa de táticas como essa que muitas pessoas escolheram jogar como magos. E Titan Rising Online eliminou a situação em que um mago seria fraco. Se você tivesse as estatísticas adequadas para desenvolver habilidades mágicas, então você teve sorte. Mas normalmente sempre haveria uma estatística física, ou a estatística auxiliar que você escolher deveria ser suficiente para encobrir a fraqueza física flagrante que os magos tinham. O estilo de jogo versátil sempre foi o que fez de Titan Rising Online um dos melhores, se não o melhor, e agora acontece que o jogo em si estava apenas treinando em preparação para o caos que estava por vir. De qualquer maneira, Cole tentou, usando toda a sua percepção para moldar e guiar sua habilidade, mas, Vertigem, não era uma habilidade desenvolvida para alcance. Cole podia sentir que o limite da habilidade em si era de apenas 3 metros, sem dúvida cresceria exponencialmente a partir daí quando ele chegasse às estatísticas de classificação ouro. Mas o que ele percebeu foi que ele poderia espalhar a habilidade, ela não poderia durar 3 metros, mas ele poderia colocá-la em um raio bastante grande, desde que a distância de si mesmo não fosse superior a 3 metros. Cole não era tão burro a ponto de não perceber que seu domínio estava em jogo. Tudo funcionava em conjunto para torná-lo o mais eficiente possível no combate. Cole percebeu que talvez qualquer coisa entre 0 e 25 ou 30 pés dele fosse uma caixa de morte. Era estranho descrevê-lo e ainda um pouco confuso nos detalhes que conseguia perceber, mas Cole tinha total compreensão e controle do espaço dentro da área mencionada. Se ele se esforçar e colocar seus sentidos na briga, Cole poderia efetivamente triplicar esse alcance, que foi o que ele fez para derrotar os outros 4 membros do conselho. Dentro dessa área, Vertigem poderia se espalhar, tornando possível atacar vários oponentes com a habilidade e mantê-los no chão por tempo suficiente para que Cole os aliviasse. Ele sorriu para si mesmo ao perceber que a segunda linha estava ficando sem munição, isso realmente estava indo bem. Trocar. Cole só esperava que talvez não tivesse azarado todos eles pensando que as coisas estavam indo bem, de qualquer forma deveriam estar. Ruari. Fim do capítulo. Capítulo 198, A Primeira Onda II. Cole rapidamente levantou a cabeça ao ver zumbis Banelin sendo lançados no ar um após o outro. Não demorou muito para que ele fosse capaz de ver qual era a causa da confusão. O que ele só poderia considerar como o Hulk dos zumbis Banelin surgiu das linhas de frente, com uns bons 3 metros de altura de puro músculo e quase tão largo quanto 3 homens adultos. A pele dele, ou melhor, a dela, era cinza, com seios expostos que caíam até o chão e tinham 3 mamilos cada. Cada seio tinha um bebê zumbi preso a cada mamilo enquanto eles tiravam sangue e o que quer que fosse, passava leite dentro daqueles enormes cadáveres podres. Ela era grisalha e tinha esporas ósseas saindo de trás de todas as articulações importantes de seu corpo.
espinhos atrás dos cotovelos, joelhos, tornozelos e nós dos dedos, e ela se movia como um tanque e provavelmente seria capaz de receber um golpe como um. Como que para provar seu ponto de vista, todos os lutadores concentraram o fogo no recém-chegado, mas a fera encolheu os ombros como se não fosse nada. Cole estreitou os olhos. Para ele, isso pareceu um movimento desesperado. Eles provavelmente estavam perto de vencer a primeira onda, ou pelo menos tinham potencial para fazê-lo se conseguissem acompanhar a pressão que estavam exercendo sobre os zumbis. Esta foi provavelmente uma tentativa de quebrar suas linhas, causando estragos na forma da enorme máquina de matar que se aproximava agora. Esqueça o Hulk Bannerlin. Mate o resto dos zumbis. Certifique-se de mantê-los longe de mim e daquela coisa, eu mesmo irei matá-lo. Cole ordenou enquanto voava sobre a barreira em um passo. Em seguida, saiu correndo em direção ao Bannerlin, seu rifle firmemente na mão enquanto puxava o ferrolho para trás e pegava um par de balas especiais do cinto sobre o peito. Cole não sabia o quão poderosa essa maldita coisa seria, e como esta era uma batalha ativa, ele teve que acertar com um golpe tão poderoso quanto pudesse, se estivesse lutando contra um oponente igual. Qualquer tipo de ataque investigativo pode não terminar do jeito que ele deseja. Então ele teve que ser esperto e dar, tanto quanto ele tinha certeza que isso iria lhe dar. Os lutadores rapidamente atenderam ao comando de Cole enquanto as balas voltavam a atingir os zumbis, seus pés ganharam velocidade enquanto o mundo parecia embaçar por último. Quando ele estava a 15 metros de distância, Cole saltou no ar. Um único salto o levou a uma altura de 25 metros enquanto ele voava e caía em um arco parabólico. Visão de águia, tiro ramming, agulha espiral, toque duplo. Essa era cada habilidade de seu rifle. A arma em si era uma obra de arte incrível, pois era de longe a mais forte de todas as armas de seu arsenal. Era de boa classificação e, embora não fosse uma arma em crescimento como as outras que ele havia adquirido, no que dizia respeito a Cole, ainda era lendária o suficiente para atribuir o golpe e o temor de Deus a qualquer coisa ou pessoa que ele tanto quisesse. Escolhi precisava de uma intervenção no Evangelho, porque era isso que essa arma era, o maldito Evangelho da maldade. Nomei Rain Ranger Bolt Action Rifle como Gospel. Mesmo antes de ver o resultado do tiro, Cole sabia que possivelmente tinha exagerado. Ele era muito mais forte e já fazia um bom tempo desde que ele utilizou totalmente as habilidades daquela arma. E isso porque por algum tempo sua arma principal era sua espada. Mas mesmo assim, era importante notar uma coisa: por melhor que fosse com lâminas e armas brancas, Cole era ainda melhor com armas, pois tinha um conhecimento muito mais íntimo sobre elas. 2 tiros soaram, um círculo mágico aparecendo na frente do cano de seu rifle, agora Gospel. O tiro liberado soltou uma poderosa onda de choque que jogou Cole para trás no ar, seu corpo se torcendo enquanto trilhas gêmeas de luz ardente voavam em direção ao Bannerlin. As balas que ele usou também eram especiais, eram o que restava das balas explosivas que ele comprou no segundo andar. O primeiro acertou o Bannerlin no crânio e o segundo bem entre o peito. Os tiros foram poderosos o suficiente para que ambas as balas atravessassem seu corpo. Mas mesmo assim ela continuou correndo por mais alguns passos antes que Cole, que já estava caindo do céu, sentisse uma onda de energia e vitalidade quando os 2 pontos que haviam sido impactados pelas balas rapidamente ficaram vermelhos e laranja. O Bannerlin Hulk parou bruscamente e caiu de cara, assim que Cole pousou atrás dele. E bem a tempo, quando uma explosão espetacular se seguiu, seu corpo enorme foi feito em pedaços, enquanto a carne podre e os corpos arruinados dos bebês zumbis pendurados em seus muitos mamilos voavam em todas as direções. Cole fungou, sem esperar o fedor que se seguiu logo após sua morte, mas no final das contas foi uma fera enorme derrubada, o suficiente para fazer o zumbi Bannerlin agora flutuando no ar parar enquanto observava Cole e seu exército de defesa. Cole olhou de volta para ele, enquanto linha após linha de seus lutadores avançavam e derrubavam Bannerlins. E durante esse tempo, Cole e Zombie não tiraram os olhos um do outro.
Para Cole não lhe importava que a maldita coisa estivesse flutuando alto no ar com um certo ar de superioridade, não importava que seu senso de perigo no momento estivesse emitindo sinais de alerta sobre esse mesmo zumbi. No final, seria uma luta muito mais difícil, e a essa altura já era do conhecimento de todos que Cole adorava uma boa luta, adorava o caos, e nada vai abalar a ele ou sua confiança, nem mesmo o boss fight que ele conhecia, estava prestes a acontecer. Porque era exatamente isso que aquele zumbi era, o chefe da primeira onda. Acho que o primeiro passo acabou. Era hora de ver, de realmente ver do que era feito um chefe zumbi superpoderoso. Cole não queria deixá-lo esperando, então disparou para o alto, Gospel ainda segurado com força em preparação para a carnificina que estava por vir. Fim do capítulo. Capítulo 199, A Primeira Onda IV. A princípio, Banelin parecia perfeitamente satisfeito em apenas esperar que seu exército inteiro fosse massacrado. Mas Cole sabia que o Banelin não esperaria por isso, então, quando atingiu o auge do salto, ele se virou e disparou. Isso nada mais era do que uma sonda, uma maneira de ele ver do que esse chefe da primeira onda era capaz. C9 se arrependeu tão rapidamente quanto deveria ter atingido a potência máxima desde o início. O chefe desapareceu do nada, reaparecendo bem na frente de Cole para desferir um golpe de direita devastador na lateral de seu rosto. Ele perdeu o controle de seu corpo quando foi empurrado para o lado, jogado bruscamente enquanto seu corpo, até suas próprias habilidades, parecia ter sido travado. O zumbi desapareceu novamente, nem mesmo permitindo que o impulso de Cole chegasse ao fim, pois ele continuava aparecendo ao seu redor e lançando golpes muito poderosos que eram fortes o suficiente para quebrar ossos. O golpe final foi suficiente para enviar Cole voando direto para o chão quando ele pousou no meio da onda de zumbis Banelin, deixando uma enorme cratera no processo. Embora ele tenha dizimado a maioria dos zumbis que estavam dentro da área da cratera que ele havia criado, ele ainda estava bem no meio do exército e as balas ainda voavam em todas as direções. Isso o irritou muito, pois seus próprios lutadores não faziam nenhum esforço para evitar acertá-lo com os tiros. Parece que a notícia sobre ele ser quase totalmente imortal já havia sido espalhada entre eles, então provavelmente não se importaram. Cole balançou a coronha de Gospel, acertando a mandíbula de um zumbi que saltou sobre ele, explodindo sua cabeça apenas pela força e poder por trás do golpe. Ele se moveu para o lado, estreitando-se evitando uma lâmina reta preta enquanto o chefe zumbi aparecia do nada novamente. Cole não foi capaz de acompanhar sua velocidade quando o Banelin bateu sua perna na barriga de Cole, roubando o fôlego de seus pulmões, enquanto suas mãos agarraram a parte de trás da cabeça de Cole e começaram a empurrá-lo para baixo na tentativa de acertar sua cabeça no chão. Vertigem. A sensação foi tão intensa que o Banelin Boss vomitou. Cole, embora não preparado, ainda era capaz de soprar de volta enquanto ele inclinava o cano do recém-batizado Gospel e puxava o gatilho. O Banelin Boss foi arremessado para trás, através de uma distância significativa, derrubando seus companheiros mortos-vivos no processo enquanto Cole jogava uma cotovelada para trás, cedendo no rosto de outro morto-vivo. Gravidade pulsou para fora de seu corpo em uma onda, criando uma pequena cúpula com os limites de seu domínio que jogou cada Banelin para trás. Ele se abaixou, esquivando-se de outra lâmina em forma de estrela quando o Banelin Boss apareceu mais uma vez. Quando ele se recostou em sua tentativa de esquiva, ele disparou Gospel novamente, desta vez com o objetivo de paralisar a criatura, criando um escudo pendurado sobre seu corpo que desviou o tiro. Mas ainda havia força suficiente por trás do ataque para que o Banelin fosse empurrado um pouco para trás quando Cole puxou o ferrolho da arma, lançando 4 balas para o alto e deixando-as penduradas lá com um pouco de telecinese, habilidade total, mas um aumento, então havia tanto que ele podia com ela. No entanto, foi o suficiente quando Cole segurou a arma em um aperto reverso e a girou na mandíbula do Banelin Boss que reapareceu quando Cole retribuiu o favor e enviou ele voando para o céu.
Ele pegou 2 das balas e as enviou para o rifle enquanto o segurava sobre o peito bem a tempo de se defender da espada estelar que o zumbi Banelin estava usando para atacar. Faíscas surgiram com o ataque quando Cole usou Vértigo, impedindo o chefe de se teletransportar novamente quando ele tropeçou para o lado e quase vomitou novamente. Ele agarrou a parte de trás da cabeça e colocou o rosto direto no joelho, sorrindo de satisfação com o barulho que ouviu quando a criatura morta-viva soltou um grito de dor. Cole ainda manteve a convicção de que, vertigem, o fato de que a habilidade estava realmente afetando os mortos-vivos era prova mais do que suficiente de que eles, em algum nível, tinham funções biológicas e não estavam tão mortos como a maioria poderia supor. De qualquer forma, a habilidade em si não estava focada apenas no chefe, já que nenhum dos zumbis poderia chegar perto dele além de um certo limite, e a habilidade que mantinha o chefe em pé estava negando sua capacidade de bloquear espaço e habilidades, o que era como foi capaz de lançar Cole pelo ar sem que ele fosse capaz de revidar. Mas no final das contas ele poderia agora pôr um fim nisso, ou assim ele pensou que nós, o zumbi, soltamos um rugido e de maneira semelhante a Cole tinha acabado de fazer com sua explosão, gravidade, liberamos uma onda de poderosa luz estelar que o arremessou até o chão, ainda mais nos remanescentes de sua primeira onda. Obviamente esse chefe não iria cair sem lutar, então enquanto ele estava voando pelo ar, Cole virou seu corpo e enviou Gospel para seu inventário e ele trouxe Black Malakai e se defendeu contra o próximo ataque que veio da lâmina estelar. Clang! Asterisco! Os sons de ambas as armas se chocando ressoaram por todo o campo de batalha. A lâmina estelar em si era uma arma feita de energia, mas ainda assim o Black Malakai foi capaz de deter seu impulso como se fosse uma arma física. Uma onda de choque foi liberada e atingiu ambos os oponentes para trás quando Cole pousou na estrada asfaltada, seus calcanhares cavando e criando sulcos, enquanto o chefe zumbi se teletransportava para o céu acima dele. Até agora Cole estava brincando tentando ver com que tipo de oponente ele estava lidando, e apesar de tudo, a única coisa que o chefe Banelin Zombie conseguiu foi irritar Cole devido às suas habilidades de teletransporte. Mas, novamente, eles viram que o que você semeia é exatamente o que você colherá, então talvez este fosse um nível de karma extremamente irritante. Ou, era hora de parar de dançar e começar a lutar. Cole precisava acabar com a primeira onda antes que eles desperdiçassem muita munição, agora tudo se resume ao golpe mortal. Fim do capítulo. Capítulo 200, a primeira onda V. Salto sombrio. Não havia estruturas por aqui, então ele não seria capaz de utilizar essa habilidade da melhor maneira possível. No entanto, ainda havia sombras suficientes sendo lançadas pelos zumbis e lutadores para poder fazer a diferença. Mas os lutadores ainda estavam presos na parte de trás da barricada, o que era bom, não havia razão para se colocarem em perigo quando podiam abater totalmente os zumbis sem ter que arriscar baixas. Cole apareceu atrás do Banelin Boss e balançou Black Malakai, sem utilizar nenhuma habilidade e confiando totalmente em toda a sua força. Ao fazer isso, ele mudou a lâmina preta de uma simples espada longa para uma enorme espada destruidora, tornando-a com uns bons 18 centímetros de largura e 1,7 metro de comprimento. Cole quase podia ver os olhos do Banelin Boss se arregalando em choque enquanto levantava sua lâmina estelar para se defender contra Cole. Foi parcialmente bem sucedido ao fazer isso, mas a força por trás do ataque não foi algo que ele fosse capaz de controlar quando foi lançado para trás, seu corpo quicou no chão e bateu em outros mortos-vivos como se fosse uma bola de boliche e eles estivessem jogando boliche. Pinos. Cole saltou no ar e desapareceu usando Fade, e imediatamente seguindo com um Spectral Rover, enquanto cruzava a distância para aparecer onde o boss havia parado. Uma Chaos Blast segurava em sua mão que ele prontamente lançou um feixe poderoso que atingiu o peito do zumbi. Ele rugiu de volta em desafio, um buraco parcialmente perfurado em suas entranhas negras enquanto batia as mãos e lançava seu próprio raio. Cole usou gravidade para criar uma cúpula defensiva, mas para seu choque extremo, mesmo isso não foi suficiente.
pois sua defesa foi quebrada, e o feixe comeu um buraco do tamanho de uma tigela em seu corpo, quase atingindo seu coração. Espere, coração! Cole rapidamente olhou para seu ferimento em estado de choque, mesmo enquanto ele estava cicatrizando. O feixe havia atingido seu lado direito e ele pôde ver, quando estava se aproximando, que havia 2 corações amontoados ali junto com órgãos que ele absolutamente não reconheceu. Que porra é essa? Cole perguntou em voz alta enquanto seu oponente avançava sobre ele. O corpo inteiro do Banelin Boss Zombie agora brilhava em uma cor prateada enegrecida, com rastros de pouca luz estelar deixados para trás enquanto ele se movia. Obviamente o zumbi decidiu que ele também levaria essa luta a sério, ou o levou a um estado onde ele não tinha outra escolha a não ser lutar com tudo o que tinha. Cole levantou Black Malakai, bem a tempo de travar as lâminas com o chefe, ambos os pés cravando-se no pavimento abaixo deles enquanto uma onda de choque era liberada com eles no epicentro. Cole bateu com o rosto no rosto do zumbi, nem um pouco surpreso que ele desapareceu e apareceu atrás dele para apunhalá-lo pelas costas. Cole usou Shadow Dance, teletransportando-se com a própria sombra do boss para retribuir o favor. Mas um pedaço de energia estelar surgiu de suas costas para impedir o ataque de Cole enquanto ambos se teletransportavam novamente, um seguindo o outro enquanto desapareciam e reapareciam por todo o campo de batalha. Cada vez que se encontravam, ondas de choque e faíscas de luzes prateadas, pretas, vermelhas e azuis piscavam. A demonstração de poder entre os dois foi tão épica que a luta lá embaixo parou completamente. Mas isso também poderia ser atribuído principalmente ao fato de que restava apenas cerca de uma dúzia de zumbis. E isso aconteceu porque Cole manteve a área de seu container de luta ao redor dos zumbis, as ondas de choque e as consequências do teletransporte estavam dizimando os zumbis à torto e à direito, e parece que o chefe não se importou nem um pouco com isso. Foi total e completamente investido na luta entre ele e Cole também estava se divertindo ao máximo. A verdade é que ele estava lutando com cerca de 30% ou menos de sua capacidade total, a única vez que ele usou toda a sua força foi quando explodiu o chefe para trás. No entanto, ele estava gostando da luta de alta octanagem, falando francamente, tudo se resumia a quem era o melhor teletransportador e quem tinha a melhor percepção. Este foi um bom regime de treinamento para Cole enquanto ele levava Shadow Dance e sua percepção ao limite absoluto. Essas eram as únicas habilidades que ele estava utilizando e estava mostrando resultados surpreendentes, um dos quais foi quando Cole percebeu que poderia controlar qualquer coisa, sombra pela qual ele queria se teletransportar. Não estava 100%, mas ele poderia expandir a sombra e realizar um teletransporte parcial, enviando apenas sua lâmina ou parte de seu corpo. Mas todas as coisas boas devem chegar ao fim, pois o chefe decidiu que já era hora de encerrar a luta. Ele não percebeu que, apesar de tudo, ele lutou por sua vida, pois embora Cole levasse o direito a sério o suficiente para usar a arma com a qual estava mais familiarizado, ele não estava usando todas as ferramentas de seu arsenal. O zumbi travou espadas com Cole mais uma vez, e para grande choque de Cole esticou a cabeça para cravar os dentes na lateral do pescoço de Cole. Mordendo um pedaço de carne e espirrando sangue no ar enquanto suas artérias estavam completamente destruídas. Este era definitivamente o objetivo do Banelin, e provavelmente transmitir a infecção. Cole tropeçou para trás, levantando a mão até o pescoço e observando sua mão manchada de sangue enquanto seus ferimentos se fechavam. Ele podia sentir a infecção tentando se instalar, mas esse chefe estava fraco demais para poder transformá-lo. Mas a mudança deixou Cole irritado, pois ele estava gostando muito da luta e sentia que estava à beira de uma descoberta. Em resposta, ele embainhou sua espada e rosnou enquanto explodia para frente, corpos de concreto e arruinados voando no ar em sua causa enquanto suas garras apunhalavam o peito do chefe, os dedos de Cole afundando nos nós dos dedos. Ele usou o mesmo impulso para erguer o zumbi no ar, ignorando a expressão de choque e confusão em seu rosto murcho e o jogou no chão. Essa ação fez com que os dedos de Cole afundassem mais profundamente em seu peito,
provocando um rugido de dor quando Cole puxou sua máscara para baixo e deu uma mordida enorme em sua testa. Suas mandíbulas e presas poderosas o suficiente para esmagar ossos e carne ao mesmo tempo. Antes que a luz desaparecesse dos olhos do Banelin, Cole deixou-o vê-lo engolir, enquanto olhava para trás, para a bagunça que fez e notou um ponto preto brilhante no meio de seu cérebro arruinado. Cole cedeu a uma fome repentina e se abaixou, engolindo e mastigando ao mesmo tempo que ingeriu o brilho. Ele se levantou, passou a mão na boca e recolocou a máscara, voltando ao silêncio absoluto. Então o sistema deu uma notificação que não poderia ser ignorada. Você devorou a centelha de poder de um ser. A habilidade Stellar Space está disponível para absorção, desconstrução ou reconstrução. Faça sua escolha, Devorador. Fim do capítulo. A vida bem preenchida torna-se longa. Leonardo da Vinci.